Obrigado, Segré. Agradecer e parabenizar a tua atitude, Eduardo, de coragem, né, nesse momento. E a minha pergunta vai justamente nesse contexto. Você está explicando exatamente o que vocês faziam e como isso pareceu a uma determinada altura das suas ações, como isso te pareceu. Mas nunca passou pela sua cabeça e da sua equipe que a Constituição Federal brasileira veda a censura, né? A liberdade de expressão deve ser preservada. Você disse que percebeu que só um espectro político era o perseguido, né? Era o alvo dessas suas ações. Então eu queria entender se nunca passou isso pela cabeça de vocês e agora, tendo essa visão, se você se arrepende de ter feito parte disso. Olha, com relação à Constituição, com relação ao que é certo, o que é errado, o que é censura, óbvio que a gente estava percebendo que alguma coisa não estava errada, tá? Aliás, que alguma coisa estava errada. A gente se questionava, perguntava o porquê. É o que eu falei, tinha muita briga, tinha muita discussão, era um belo de um estresse, porque eles se opunham, eles não queriam fazer. Agora, com relação a gente se arrepender ou não se arrepender, deixar de fazer ou não deixar de fazer, é o que eu falei hoje pela manhã, na primeira entrevista que eu dei, né? Como você vai falar não para um cara desse estando próximo a ele? Porque se longe desse cara, ele já destrói a vida, ele já é um risco, ele já é um perigo. Imagina você perto, ele sabendo onde você mora, para onde você vai, quando você volta, ele está perto de você, entendeu? Tem coisas que não tem como. Então, como eu, no meu caso, não posso falar pelos meus colegas, eu já tinha percebido tudo isso, e eu pedi exoneração várias vezes, as quais foram rasgadas, eu comecei a preservar o material, entendeu? Comecei a preservar o material justamente porque eu sabia que algo não estava certo e eu sabia que aquilo eu ia usar lá na frente. Eduardo, hoje o ministro do STF, vários ministros, Barroso e Alexandre de Moraes, eles falaram, não sei se você teve a oportunidade de ouvir o que eles falavam, mas eu gostaria de chamar a fala do ministro Alexandre de Moraes para repercutir contigo essas falas, porque faz menções a criminosos, a um monte de pessoas. Você trabalhou perto dele, talvez possa traduzir o que não foi dito na fala que foi manifestada. Roda aí, por favor, Eduardo. Alexandre de Moraes já está entrando aqui no ar. Um minuto que já aí, e depois volto contigo, Eduardo Tagliaferro, para você nos dar a tua visão sobre essa fala. Agora sim, vamos. Responsabilidade penal. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada, diferentemente das mentiras, das inverdades, da desinformação, e bem citou o ministro, nosso decano, o eminente ministro Gilmar Mendes, a desinformação das redes sociais. E aí, Eduardo, desinformação, de novo, alguém determina o que está certo e o que está errado. Qual é a tua apreciação sobre o que acabamos de ouvir? Bom, quem determina que é certo e errado é ele, dentro da cartilha e do código dele, né? Não existe legislação. Olha, eu acho que se torna ridículo o que ele falou. Parece que se tratam de criminosos, parece que ele segue o rito, que ele faz correto e que tudo no mundo dele é criminoso, é organização criminosa, é punido. Aos meus olhos, isso que ele fala para mim não serve para nada. Não serve para nada. O que ele está falando aí é demagogia da qual ele mesmo não segue, que é o rito. O doutor Eduardo Berbiguer tem uma pergunta para você. Eduardo, em primeiro lugar, parabéns pela coragem,
de defender os interesses do Brasil. Eu queria duas questões rapidinhas. Uma delas, você está preparando as denúncias nos parlamentos europeus, né, pelo que foi noticiado. Você já teve contato, já tem noção da receptividade com alguns parlamentos? Como que isso está sendo visto na Europa? E a outra é se você tinha contato com os outros ministros do TSE, como era a posição deles. Se era uma cruzada solitária do Alexandre de Moraes e os ministros apoiavam por omissão, que a gente sabe que nos tribunais superiores é muito comum um ministro não querer pisar no calo do outro, digamos assim, e fechar o olho, ou se existia uma harmonia dos ministros com relação a essas arbitrariedades. Muito obrigado. Na verdade, eu não tive contato com outros ministros, né? Eu via os ministros, mas não tinha contato. O ministro ele é um pouco intocável. Com relação a ele estar agindo daquela forma e todos acompanhar ele, eu não sei se aquilo é porque eles têm medo, se tem alguma coisa maior atrás disso, ou porque se de fato eles concordam e o pensamento deles é aquele. Professor Suano, sua pergunta. Eduardo, primeiro é uma grande oportunidade de poder falar com você. Te parabenizo pela tua coragem, parabenizo por tudo que você está fazendo, por tudo que você fez. A minha pergunta vai ser muito direta em relação a expectativas. Primeiro, as tuas manifestações e declarações, elas são suficientemente claras para mostrar os crimes, os abusos de autoridade, todos os desvios que foram realizados acerca da normatividade jurídica brasileira, inclusive de um deslize em relação ao processo eleitoral. Talvez alguns diriam assim, a maneira como foi tratado configura uma fraude naquele processo eleitoral, exatamente pelas escolhas que foram feitas, a maneira como foi tratada, a perseguição que teve a um espectro político, tudo isso fica muito claro. Por essa razão, é uma percepção que eu tenho, você corre um risco muito grande, um risco de morte. Por qual razão? Porque o você calado significaria algo muito mais importante do que você falando, uma vez que você apresentou essas manifestações. A minha pergunta é, qual é a tua expectativa em relação a 3 cenários? Em relação às denúncias, em relação à tua segurança e o que você acha que pode acontecer em relação à forma como o Supremo Tribunal Federal poderá se reorganizar, se reestruturar, ou pelo menos enfrentar estes absurdos vindo desses abusadores. Bom, boa tarde, um prazer também falar contigo. Com relação aos contatos, sim, já tenho alguns contatos, já falei com alguns deputados, senadores, a coisa está caminhando bem aqui. A ideia é fazer o mesmo trabalho que foi feito nos Estados Unidos, apesar do ministro achar que estamos atentando contra a soberania, não. De modo algum contra a soberania, e sim com os atos praticados por ele de forma ilegal. Aproveito também para ressaltar que a visão do povo é a visão que o TSE é um tribunal criminoso. A gente não pode generalizar o Tribunal Superior Eleitoral. Ali tem muita gente boa, tem muita gente trabalhadora, gente honesta, gente que está ali para fazer o trabalho, entendeu? Então, criminalizar o Tribunal Superior Eleitoral seria uma atitude injusta. O que a gente tem que pensar que, na verdade, não foi o Tribunal Superior Eleitoral, foi o ministro Alexandre de Moraes e as pessoas que estavam cercando ele, eu não sei se eram amigos, alguns políticos que eu sei, esses sim estavam fazendo que o tribunal, gerido por ele naquele momento, se tornasse um tribunal criminoso, tá? Com relação como eu vejo que vai ficar, que se eles vão se remodelar, se eles vão... Eu não acredito porque eles apostam fielmente que eles são intocáveis, que nada com eles vai acontecer, e em especial o ministro Alexandre de Moraes, ele pode estar morrendo de medo, mas a forma de ele agir é achar que não mostra medo e atacar as pessoas. Ou seja, se nós estamos agindo assim agora, ele vai agir pior, vai dobrar, como ele já fez hoje, um processo meu parado. Eu não sou nem denunciado, um processo meu parado por vazamento de dados, que ele não tem prova. Está parado desde o mês 4, ele resolveu agora, hoje, depois de ontem que comecei a manifestar, movimentar. Então ele vai fazer dessa forma, ele vai chamar as pessoas que estão acusando ele, na verdade não acusando, é falando a verdade, de criminosos, organizações criminosas, golpistas, atentado às instituições, atos antidemocráticos. Mas assim, não espere, pelo menos neste momento, aos meus olhos, pelo que eu conheço, é uma mudança de perfil. Eduardo, nas entrevistas que você deu,
mencionou que teve uma interferência clara do TSE no resultado das eleições de 2022 e que isso não foi através das urnas. Poderia nos contar um pouco mais sobre isso? Claro. Através da minha visão, apesar de eu não fazer parte da equipe que cuidava das urnas, que é a equipe de TI, eu não vejo ali a possibilidade de uma fraude de urna, tá? Por quê? É simples, isso aqui é a minha análise, tá? Desespero de Moraes era tão grande no primeiro e no segundo turno, para que a eleição, aos meus olhos, não fosse ganhasse pelo Bolsonaro, porque isso prejudicaria muito ele, devido aos ataques que ele vinha fazendo ao Bolsonaro e à direita. Ele tinha assim um desespero tremendo, um desespero muito grande, muito grande. Quando o Lula passou para o segundo turno, ele vibrou de alegria, tanto que aquela minha foto que vocês veem ao lado dele foi tirada em uma festa, dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Eu estava, inclusive, sem terno, sem nada, estava com camiseta, porque eu estava fora, já tinha ido embora, fiz meu trabalho e tinha ido embora, e me chamaram para voltar que tinha que participar lá. Então, depois de um resultado da eleição, ele ficou contente. Então, pelo desespero que ele estava, tanto no primeiro quanto no segundo turno, se as urnas estivessem ajustadas, ele não estava preocupado. Daquele jeito ele não estaria preocupado. Então eu não vejo a possibilidade, aos meus olhos, também não posso ser 100%, garantir isso 100%, mas aos meus olhos não teve fraude. A pergunta do Luiz Arthur Nogueira. Segré, primeiro eu queria dar uma informação importante. O ministro Alexandre de Moraes, que hoje disse que iria ignorar tudo que foi feito pelos Estados Unidos, por Trump, a Lei Magnitsky, acaba de liberar todas as redes sociais de Rodrigo Constantino, que ontem nos deu entrevista. Para quem disse que ia ignorar tudo, me parece pelo menos alguma coincidência. Eduardo, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte. Me parece pelas suas falas de que o Ayrton Vieira era o principal interlocutor, o elo entre Alexandre de Moraes e você. Quer dizer, o Ayrton Vieira dava as determinações e dizia, faça isso, você sabe como é o ministro. A minha pergunta é, havia contato direto seu com Alexandre de Moraes? Nas provas que você guardou, há mensagens diretas de Alexandre de Moraes para você? Por que eu pergunto isso? Sejamos otimistas que tudo será investigado e que Alexandre de Moraes será interrogado. E se ele disser, eu não mandei fazer nada, foi tudo da cabeça de Ayrton Vieira, você teria algo diretamente relacionado a Alexandre de Moraes ou seu contato era única e exclusivamente com Ayrton Vieira? O meu contato era... Boa tarde, desculpa. O meu contato era não só com Vieira, mas com outros juízes auxiliares, tanto do TSE como do STF, e também com pessoas em volta ao próprio ministro, tá? Eu não vou nesse momento citar nomes, que a gente está trabalhando nisso. Vinham esses pedidos para que a gente executasse. Então, o que eu vejo ali, aliás, a sua pergunta é bem clara, o que tem comigo referente ao ministro, por infelicidade dessas pessoas, eles tiravam print de um grupo que eles trabalhavam e me mandavam, olha, o ministro está assim, e é o ministro conversando com eles, olha, o ministro está assado, ou muitas vezes encaminhado com extrema, os dizeres dele, muito mal educado, com extrema arrogância, quer que eu faça, quer que não sei o quê, peça para o Eduardo fazer nesses moldes, peça isso, peça aquilo. Mas sim, eu tenho conversas printadas que os próprios juízes, na confiança, infelizmente, vamos dizer que seria uma traição, eu tenho e é ele falando. Pela tua fala, mostra que o material que você tem, e não vamos entrar no mérito dele, a partir da excelente pergunta de Luiz Arthur Nogueira, você tem material suficiente para colocar, pelo menos, a abertura de uma investigação. A gente deve partir da premissa que se sempre pedimos o devido processo legal, a gente não pode acusar absolutamente ninguém até que o processo continue e se desenvolva na medida que a lei estabelece. Mas por que essa necessidade de ir a outras instâncias internacionais, como por exemplo o Parlamento Europeu, autoridades dos Estados Unidos, e não explicar isso a políticos brasileiros que possam dar, a partir do teu material, início a uma investigação, por exemplo, através de uma CPI ou uma CPMI? Bom, com relação a isso, os únicos políticos, aliás, o único político que não me procurou diretamente, mas falou para a imprensa, foi o Magno Malta, o senador Magno Malta, pedindo para eu me manifestar em 7 de janeiro, 7 de setembro, pedindo para eu ir depor na CPI,
na comissão lá no caso, ele, Flávio Bolsonaro e acho que, não é Girão, esqueci o nome do outro senador, eu sou muito ruim de política e de político. Nenhum outro político, inclusive os eleitos pela própria direita, se manifestaram, me procuraram. Eles têm minha rede social, alguns deles conhecem os meus advogados, têm acesso, porque são advogados de política, tudo, mas nenhum deles procuraram a mim para tentar fazer alguma coisa, falar alguma coisa ou, sei lá, tomar alguma atitude. Simplesmente eles ficaram omissos ao que está acontecendo. Não sei se por uma questão de medo, por uma questão de alguma coisa que o Moraes tem deles, ou ficaram quietos de fato.